Irmãos, eu falei agora que essa semana eu estava em um lugar no interior de São Paulo, mas era um lugar que eu queria estar e um lugar muito bom, com pessoas muito boas, né? Tem um tempo de aprender, de conversar e ter conversas boas. Mas você agora, você conseguiria dizer com sinceridade do coração, tem algum lugar que você não gosta de ir? Para nós aqui do campo, a maioria vai dizer, não gosta de ir para a cidade. Né? Se tem uma coisa que a gente escuta aí, as mulheres falam que todo homem fala, dá dor de cabeça ir para a cidade. Né? Já responde assim, não vou para a cidade, dor de cabeça, vai você, adia o máximo. Mas geralmente tem alguns lugares assim, quando alguém fala, você já, não sei se eu quero ir para aquele lugar, ou estar naquele lugar, visitar aquele lugar. Geralmente todo mundo tem algum lugar assim, né? De forma geral, assim, a gente sempre brinca com alguns estados no Brasil, né? A gente fala para o Rio de Janeiro, o pessoal fala para o Rio de Janeiro, é bonito, o problema é quem está lá, né? A gente sempre brinca com os cariocas, os que eu conheço, eu brinco assim também, falando, é lindo, se tirassem vocês de lá, ia ficar maravilhoso, né? Não, que nada, né? Mas é um lugar muito bonito de se visitar, né? E alguns outros que também não são tão bons, né? Você quer visitar o Cristo, mas se alguém falar que vai levar você para dentro de uma favela lá, você talvez vai ficar com um pouco mais de receio. Mas teria algum lugar que você não gosta de ir? Algum lugar que você não iria? Algum lugar que se alguém convidar você para ir, você fala, não. Para mim, assistir um jogo do Palmeiras e do São Paulo, não vou de jeito nenhum, não adianta me chamar. Não quero estar com aquele tipo de pessoa. Brincadeira, irmãos, meu pai é palmeirense e eu brinco com ele com isso também. Mas sempre tem, né? Um lugar assim, ou determinado lugar que você não quer ir. E hoje, eu quero falar para vocês a respeito de um homem, um profeta de Deus, que também, assim como nós, tem um lugar que ele não gostaria de ir. E que ele não gosta, mas Deus o chama para ele ir exatamente para aquele lugar. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Jonas capítulo 1. Jonas 1. Nós vamos falar de todo esse livro que tem apenas 4 capítulos. Mas fica tranquilo que, né, vai ser fácil aí, a gente não vai estar nesses 4 capítulos aí de uma forma cansativa. Mas abre aí Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1 começa dizendo assim, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Até aí que nós vamos comentando um pouco sobre isso. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Convido você a curvar a sua cabeça. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nós estamos aqui no melhor lugar, Senhor, que é na Tua presença, é na Tua casa, Deus. Nós queremos pedir que nessa manhã o Senhor fale profundamente no nosso coração. Senhor Jesus, que não seja só mais um domingo, que não seja só mais um dia de ceia, mas que seja um dia de termos mais do Senhor. Necessitamos de Ti e da Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero fazer uma comparação aí com Jonas e nós, porque Jonas é conhecido como o profeta furjão, né? A gente às vezes já até conta para as crianças, se dependendo do livro que você comprar vai estar lá, Jonas, o profeta furjão, né? Jonas foi um profeta covarde, ele fugiu daquilo que ele deveria fazer. Mas eu quero convidar você a dar uma olhada em algumas informações que eu vou te dar aqui, para ver e você ter um pouquinho de compaixão a respeito de Jonas. Porque, primeiro, quem era Jonas? A palavra de Deus deixa muito claro que Jonas era um homem de Deus. Afinal, Deus fala com Jonas, né? Ou seja, Deus falava com ele. E ele estava no Antigo Testamento, ou seja, ele era um homem a qual Deus se comunicava. Ele era um homem de Deus. Se você conhece a história de Jonas e se você lê depois todo o livro de Jonas, que eu
deixo aqui para esse desafio, esse incentivo para que você leia o livro durante a semana, você vai ver que Jonas fala com Deus o tempo todo. Ele ouve aqui Deus chamando ele, mas depois ele corre, depois quando ele é jogado ao mar, dentro da baleia, ele ora, fala com Deus, pede perdão, Deus fala com ele. Depois, quando ele prega, ele fica ali chateado, ele fala com Deus de novo. Jonas era um homem que falava com Deus. E ele vem de uma família que também falava com Deus. Ele é um hebreu, faz parte do povo de Deus. Só que Jonas, por ser assim, ele é chamado para ir para o pior lugar, com as piores pessoas. E Jonas também é chamado assim, talvez como eu e você iria torcer o nariz, para ir para a grande cidade, né? Que talvez é o nosso problema aqui em Vitimarsum. Ir para a grande cidade já deu dor de cabeça só de falar cidade. Talvez Jonas era também do campo lá, né? E ele também deu dor de cabeça quando Deus mandou ele para a grande cidade. Mas eu quero te falar também a respeito de Nínive. Nínive tinha aproximadamente 500 mil pessoas. Porque, se você olhar lá no capítulo 4, lá no finalzinho, no versículo 4, do capítulo 4, no versículo 11, Deus fala para Jonas assim, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, a probabilidade aqui que ele estava se referindo às crianças. Então, se tinha mais ou menos 120 mil crianças, a conta aproximada é que tinha mais ou menos 500 mil pessoas naquele lugar. Afinal, era uma grande capital da época, uma das grandes capitais da Síria. Nínive ficava mais ou menos 800 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Jonas, ele sai e vai para a região de Porto, vai para o mar. Quando Deus fala com ele, ele vai para o caminho oposto, dizendo, para lá não vou de jeito nenhum. É como se Deus mandasse Jonas ir lá para Rondônia, lá falar com Laerte, Ané, o Rubens e a Madriz, e ele falasse o quê? Eu vou pegar um barco aqui e vou de barco para o Rio Grande do Sul. Quero fugir, eu quero ir para o oposto, né? E Nínive também é conhecido como um povo extremamente mau. Você olha lá no versículo 2, Deus fala assim para Jonas, Jonas, vá até Nínive, pois a sua maldade chegou até mim. Conhecido como um povo mau. E Nínive, o exército ali, era conhecido por ser um exército extremamente brutal. Eles eram conhecidos na época por tirarem o nariz e as orelhas dos seus adversários, ou seja, um povo brutal, sanguíneo. Nínive também era um lugar de um povo pagão, eles adoravam outros deuses, faziam sacrifícios para outros deuses. Então, ou seja, Nínive representava tudo aquilo que Jonas não gostava e não tinha nada a ver com ele. Porque Jonas era um homem de Deus, falava com Deus, seguia as leis, e Nínive era o oposto, um lugar de pessoas ruins, que adoravam outros deuses, que faziam rituais diferentes dele, que eram maus. E ele é chamado para ir exatamente para esse lugar. E agora, você toparia? Vamos lá visitar Nínive, um lugar de uma galera tranquila assim, que tira nariz dos outros, orelha. Vamos lá. E você vai para o lugar desse pessoal tranquilo assim, barra bem sossegada, e você vai chegar lá com o seguinte recado: arrependa-se. Arrependimento é uma palavra dura e difícil, irmãos. Você que está aqui, que é crente, se alguém fala que você tem que pedir perdão, se arrepender de alguma coisa, você já fica bravo. Você imagina com um pagão, como era aqui o povo conhecido. Então, ou seja, era um lugar ruim e ele tinha que dizer algo que aos ouvidos daquelas pessoas não poderia ser bem aceito. Então, diante desse cenário, Jonas fala: Deus, estou aqui, falo com o Senhor está me mandando ir para lá. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Estou a fim de pegar um cruzeiro aí, Deus, passar uns dias no mar. Sei que está saindo um cruzeiro legal ali nos próximos dias. Vou para lá. O Senhor se vira com aquele povo lá. Não tem muito a ver comigo, não. Porque, afinal de contas,
Jonas faz o que eu e você nós fazemos. Todas as vezes que tem um grande desafio ou algo para nós fazermos, a gente nunca encara como se fosse para nós. Nunca. Quantas vezes nós não ouvimos semanas após semanas a seguinte frase assim: pastor, alguma coisa está errado, o que você vai fazer? Pastor, alguma coisa está muito errado, o que vocês da liderança vai fazer? Nunca é sobre nós. Nossa, você ouviu que tem uma coisa lá acontecendo em tal lugar, muito complicado. Nossa, quem será que vai lá para fazer alguma coisa? Alguém tem que ir fazer alguma coisa. Eu estou dizendo isso e estou te provocando, intencionalmente, para você não se sentir mal, um pouquinho sim. Mas para você não olhar para Jonas como se Jonas fosse realmente uma pessoa tão covarde como a gente acha que ele é. Porque, afinal de contas, nós fazemos o que Jonas faz todos os dias. Só um exemplo claro para a gente continuar. Jesus mandou que Jesus, agora já nova aliança, nos enviou para nós apresentarmos e proclamarmos as boas novas. Por que a gente não faz? Talvez você não está correndo para o lado oposto, você só está fechando a porta do seu quarto. E talvez a porta do seu quarto que é a baleia que você está. Só muda isso. Porque Jonas, ele é muito parecido com a gente. Nós temos planos melhores, nós temos ideias melhores. Se precisa fazer algo, eu não posso. Deus vai ter que falar com outra pessoa. Se tem alguma coisa para ser feito aí que Deus quer fazer, eu não posso. Deus tem que falar com outra pessoa. Mas eu quero que você dê uma olhada em Jonas, porque Jonas, vamos voltar para Jonas. Jonas, assim como nós, ele quer fugir, ele quer ir para o lado oposto. E o problema de Jonas é que ele está tão preocupado com essas informações, no qual eu acabei de te falar, que ele não quer ir lá falar essa mensagem de arrependimento para o povo de Nínive. Porque ele está tão consciente, convicto naquilo que o seu eu está dizendo, que ele está falando para Deus: eu tenho uma ideia melhor do que a sua. Eu não vou para lá. Eu tenho um plano diferente do seu. E sabe qual é o problema, irmãos? Quando eu e você nós fazemos isso, quando a gente fica focado no nosso eu, que hoje a nossa cultura cada vez nos chama para falar e vivermos assim, e isso já entrou para dentro da igreja de uma forma que é difícil sair. O problema de quando nós nos voltamos para o nosso eu é que a gente perde a nossa identidade em Cristo, em Deus. Quando você fica focado em si, você perde a sua identidade. Dá uma olhada no que acontece com Jonas. Dá uma olhada a partir do versículo 4 comigo. O Senhor, Jonas aqui foge, né? E aí acontece o seguinte: Jonas embarca para Tarsis, para fugir do Senhor. E no versículo 4, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiravam as cargas ao mar para tornar o navio um pouco mais leve. Enquanto isso, o homem de Deus, que teria a resposta, que sabe o que Deus pode fazer, tinha descido ao porão e se deitara, e dormia profundamente. Sabe o que acontece, irmãos, quando nós voltamos para si e para o nosso eu? A gente perde a visão do todo. E a gente esquece quem nós somos em Deus. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. O pau está quebrando. Os homens estão desesperados, jogando as coisas para fora. Está uma situação terrível. Você já andou de barco? Quem aqui já andou de barco? Levanta a mão. Quem já andou de barco sabe que se o negócio começa a balançar muito, todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabe. Ninguém fica dormindo. Algumas semanas atrás eu andei de barco e a maré estava forte e o barco fazia assim, ó.
E tinha a hora que daí ele subia na onda assim e batia. Ou seja, para você estar dormindo, você tem que estar nem aí porque está acontecendo. E Jonas está assim. E ele está ali dormindo de tal forma que, olha no versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Irmãos, a tempestade, eu quero situar você para você entender o cenário dessa situação. A tempestade está tão forte, tão forte, tão forte, que as pessoas estão desesperadas, os marinheiros estão jogando as coisas fora para o navio ficar mais leve, e o capitão saiu do leme e foi falar com um homem que estava dormindo lá no fundo. O capitão, para ele soltar o leme, tem que ser no momento de mais tranquilidade, senão o comando é com ele. Para ele, no meio de um negócio complicado e difícil, ele soltar o comando dali e para ir falar, é que a coisa estava muito feia. E alguns de nós que estão aqui viveu essa experiência. Alguns anos atrás, quando o nosso barco, nós fomos com os jovens lá para Rondônia, no projeto, o nosso barco encalhou. Vocês já estão carecas de ouvir essa história, a gente não para de falar desse negócio, mas o barco encalhou e a gente passou o dia ali tentando que o barco fosse tirado. E aí começou a escurecer e o barco não saía. O único momento que o capitão saiu do leme foi quando ele saiu, sentou e começou a chorar na ponta da escada. Ou seja, ele começou a chorar e falou assim: eu não sei o que fazer. A situação, a gente não sabe como sair dessa situação. E vocês estão aqui louvando a Deus. O único momento que ele saiu do leme foi esse. Quando ele entendeu que ele não tinha mais o que fazer. Agora você imagina no meio de uma tempestade, o capitão largar o leme e ir lá falar com um cara que estava dormindo. O homem de Deus, que poderia falar assim: eu sei quem é o Deus que pode acalmar a tempestade, estava dormindo. Vamos voltar para a gente. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Porque quando nós ficamos voltados em nós mesmos, nós perdemos a capacidade de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. E quantas vezes nós não somos aqueles que teriam a palavra que nós temos, a palavra de Deus, nós temos a resposta para aquilo que está acontecendo no aqui e agora, e nós somos como Jonas, que ficamos dormindo, alheio à situação, como se isso não fosse nada sobre a nosso respeito. E sabe qual é o pior da pessoa quando ela fica só olhando para si, egoísta dessa forma? Que ela esquece que ela está no mesmo barco. Isso que é o mais incoerente. Você está frio, alheio a tudo que está acontecendo, achando que não é sobre você e esquecendo que você está dentro daquele barco que está prestes a naufragar. Ou seja, se o barco afunda, vai todo mundo. E quantas vezes nós aqui não somos assim? Está acontecendo, mas é lá com o vizinho. Não é na minha cerca. Então, daqui para lá, deixa o pau torar. Olha, está acontecendo, mas não é em Vitimarsum. Está acontecendo, mas não é na minha igreja. Irmãos, nós estamos dentro do mesmo barco. Só que a gente precisa lembrar do Deus que a gente segue. E Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso e tão misericordioso que dá uma olhada no texto, o que acontece. Dá uma olhada no texto. O capitão dirige-se a ele e fala: clame ao seu Deus. E se você está com a sua Bíblia, olha aí, se não, projeta para mim o versículo 6. Dá uma olhada ali, e é por isso que é muito importante a gente ler a palavra de Deus, porque ela é muito rica. E os detalhes nos mostram coisas incríveis que às vezes a gente nem vê quando a gente está lendo. Deus ali está escrito como, irmãos? De letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Na sua Bíblia aí que você acessou, está como maiúscula ou minúscula? Minúscula, certo? Se você dá uma olhada todas as vezes nesse momento de crise, que eles estão ali lançando sorte a seus deuses, e ou ele está falando, ele está sempre aparecendo de forma minúscula.
ou seja, são deuses, se referindo aqui o texto bíblico a uma possível divindade, seja ela qual for, uma divindade. E aí, o texto continua, vamos dar uma olhada no versículo 7, que diz assim: então os marinheiros combinaram que entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abate sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra e que povo você pertence. E aí Jonas vai responder no versículo 9, irmãos. E dá uma olhada como agora aparece a palavra Deus. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados diante dessa afirmação. Percebe que agora ele está se referindo ao Deus aqui, é Yahvé. É o Deus que tudo criou. É o Deus que tudo faz. E aí o texto continua, e aí eles ficam apavorados e perguntam: o que você fez? Você está fugindo do seu Senhor? E aí agora eles começam a referir até a palavra Senhor com a letra maiúscula, falando o Senhor usando essa mesma palavra, Yahvé. Agora eles não estão mais falando de uma divindade. Agora eles estão falando do Deus de Israel, o Deus vivo e poderoso. E aí ele começa agora a falar assim: por que você está fugindo do Senhor? E eles começam a conversa e depois eles começam a adorar o Senhor Deus. Eles começam, antes eles tentam arremar no versículo 13 para tentar voltar, e aí depois não dá certo, e aí no 14 eles clamam ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, que não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Agora eles estão falando de Yahvé. Deus é tão rico em misericórdia, irmãos, que até na dureza de coração de Jonas, até no momento de crise, por ter alguém que está só focado em si, esqueceu da sua responsabilidade, esqueceu quem é em Cristo Jesus, Deus se revela para aqueles homens. De forma que aqueles homens agora, diante de uma crise, eles reconhecem quem é o Deus verdadeiro. Eles não estão mais procurando quem é essa divindade, adorem um Deus, agora eles estão falando Yahvé, o Deus que fez tudo. Deus é rico em misericórdia. O problema é quantas vezes a gente tem que ficar clamando e esperando para que Deus seja sempre rico, que Ele é sempre rico em misericórdia, mas por causa, Ele sempre tem que expressar sua misericórdia em cima da nossa teimosia, da nossa desobediência, do nosso eu acima de tudo. Percebe que se ele fosse um homem obediente, todo esse processo não precisava ter acontecido, irmãos? Não precisava. Mas o texto continua. E aí nós temos essa situação, Jonas é jogado ao mar, e aí, agora que ele é jogado ao mar, no capítulo 2, nós vemos que Deus, ele perdoa. Então Jonas é jogado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. Dentro desse grande peixe, ele faz a sua oração, ele se arrepende, e Deus vai lá e ordena para que então ele fosse levado de volta à terra. No capítulo 3, nós temos um Deus que perdoa, porque Jonas percorre e fala a sua mensagem de uma forma incrível, inconcebível, porque ele fala para quase 500 mil pessoas em um dia. Você já fez uma coisa que você não queria fazer, né? Com certeza. E quantas vezes nós fazemos o que nós não gostaríamos de fazer de qualquer jeito? Deixa eu fazer. Já que é para fazer isso aqui, então peraí. Pronto, tá aí, ó. Tá aí, eu queria fazer. Claramente é nítido quando você pede para alguém fazer alguma coisa, ela não queria fazer, e quando você pede para alguém fazer alguma coisa que ela estava feliz em fazer, não é? Fala, nossa, veio até com um laço. Né? Jonas começa a pregar aqui, irmãos, de uma forma que era para ele percorrer em 3 dias a cidade. Ele termina em 1 dia.
Você imagina Jonas dar uma mensagem de arrependimento. Eu fico pensando que talvez ele estava ainda bravo com Deus, e o texto nos diz claramente isso, mas eu penso também, sabe o que, irmãos? Que Jonas estava um pouco com medo, porque o povo era bruto ali. Então eu acho que ele estava assim, esse pessoal é bravo, minha vida corre perigo, então quer saber, eu vou sair correndo e gritando, e quem ouviu, ouviu. E Jonas corre, porque ele faz esse percurso em um dia. Só que é tão incrível e interessante nesse capítulo que nós vemos esse Deus perdoador, esse Deus que perdoa, que a mensagem chega até para o rei, e o rei ordena que todo mundo vista pano de saco, porque todo mundo precisa pedir perdão e reconhecer que tem um Deus vivo. Isso é incrível, irmãos, porque nós vemos que o agir de Deus vai além das nossas limitações. O agir de Deus vai além das nossas fraquezas. A fraqueza do coração duro de Jonas aqui não impediu que Deus o usasse para que aquela mensagem chegasse para aquelas pessoas. Não impediu. E quantas vezes você está preso aí a esse tipo de desculpa? Não, é que eu sou muito assim. Não, pastor, é que tem que entender que eu sou desse jeito, eu sou daquele. Você é do jeito que Deus te criou para ser. E glória a Deus por isso. E por você ser do jeito que Deus te criou para ser, Ele te chama para você ser luz na vida das pessoas. Talvez você pode falar, eu não presto para falar, eu sou duro. Como é que você acha que Jonas falou com 500 mil pessoas? Você acha que ele parou um por um, falou, viu, Ninivita, paz do Senhor, irmão, que é assim que crente fala, né? Paz do Senhor, irmão, olha, eu estou aqui, você vai me desculpar, como é que você está? Você gosta de pescar? O que você gosta de fazer? Ah, você gosta de cortar a orelha dos outros? Isso não é muito legal, mas estou aqui para conversar um pouquinho com você. Tem um minutinho para eu te falar da palavra do Senhor? Você acha que deu tempo para ele fazer isso, irmãos? Não deu, não. Ele saiu correndo e falando, arrependa que Deus está vindo com juízo. E Deus o usou. Porque Deus nos usa além das nossas fraquezas. Porque Ele é um Deus rico em misericórdia. E seu plano de redenção e salvação é para todos. E todos nós somos chamados para ser instrumento dele. E aí no versículo 4 nós temos aqui um Deus que ama. E nós temos a dureza do profeta de Deus. Porque no capítulo 4 nós temos agora aqui Jonas falando ficando bravo, ficando profundamente enfurecido, e ele ora e fala para Deus, Senhor, foi por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. Lá no capítulo 4, no versículo 2, ele fala, o Senhor é rico em misericórdia. E eu sabia que isso ia acontecer. Ia acabar que todo mundo, você ia perdoar todo esse pessoal perverso aqui. E Deus perdoa. Irmãos, Deus não muda quem Ele é. Ele é um Deus que Ele não só é, como Ele contém toda a misericórdia. Ele é a fonte da misericórdia. Ele é a fonte do próprio amor. Ele não só nos ama, como Ele é o próprio amor. E sabe qual é o problema? Sabe qual que é o mais triste que a gente olha aqui? Que o mais difícil nesse livro de Jonas não é os marinheiros, não é a tempestade, não é um peixe engolir um homem. Não é uma cidade com quase 500 mil pessoas pagãs se converter a Deus. O mais difícil aqui é o coração do homem de Deus. O mais difícil aqui, o que mais deu trabalho para Deus, foi o homem de Deus, de coração duro, que não estava obedecendo e entendendo os planos de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu e você, nós estamos achando que o maior problema e a dureza é o cara, é quem está falando isso lá fora, é quem está falando sobre ideologias que vai contra as Escrituras, é quem está falando, quem está pego em vícios, quem está vivendo uma vida torta. Às vezes a gente acha que essas pessoas que são um coração mais difícil. Só que essas pessoas, elas precisam da compaixão e do toque de Cristo. Amém. Que Deus faça isso. Só que nós precisamos nos lembrarmos que nós somos aqueles que já fomos tocados por Deus. E Deus
que é um Deus rico de amor e misericórdia, quer falar e trabalhar nas nossas vidas. E às vezes a gente está sendo o homem criação de Deus, não só o homem masculino, o homem criador, alguém que foi criado por Deus, e tendo o coração mais duro do que um peixe que não pensa. Mais difícil de obedecer do que um peixe, do que um vento, do que uma onda, do que uma tempestade, com o coração mais duro daquele que nós falamos que são as piores pessoas da sociedade. Quantas vezes nós não somos esse coração duro? De tal forma que no capítulo 4, Jonas está assim bravo falando com Deus, e nasce uma planta, Deus manda para fazer uma sombra para ele. E no outro dia as lagartas comem. E ele acorda e fica de novo indignado com a planta. E aí Deus tem um diálogo com ele, muito interessante, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Jesus fala assim, Deus fala assim a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta, Jonas? Por causa da planta, Jonas? Eu fico imaginando Deus falando, irmãos, eu vou confessar pecado para vocês. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, com algumas coisas. Assim. Eu preciso pedir para que Deus me dê paciência também. Quem já me conhece um pouco mais sabe que, às vezes, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade. Eu imagino Deus tendo essa conversa com o Jonas, falando assim, Jonas, você está bravo com a planta, eu acalmei uma tempestade para você, eu tirei você dentro da barriga de um peixe, eu acabei agora de, com o meu poder, tocar no coração dessas pessoas duras de coração, estão me confessando, sendo arrependidas, e você está indignado com a planta, Jonas. Pelo amor de mim, né? Deus falando para ele. Sério que você está bravo com a planta? E aí Jonas responde, sim, estou furioso a ponto de querer morrer. Uma criança dramática, né? Sabe aquela criança que a mãe às vezes acerta o chinelo, ai, você quebrou meu braço, mãe, tal, e faz um drama danado, né? Criança. E quantas vezes, irmãos, nós estamos mais preocupados com as plantas, com aquilo que é secundário, e ficando bravo porque o secundário aconteceu, mudou alguma coisa. Nossa, olha ali, não tem mais tal coisa, não tem mais isso. Secundário dentro do plano redentor de Deus. E a gente está igual o Jonas, bravo. Estou indignado, Deus, porque como pode isso aqui? E Deus às vezes está olhando e falando assim, sério que você está bravo com a planta? Olha o meu plano de redenção. Olha o que eu estou querendo fazer na vida desse povo. Olha o que eu fiz e estou fazendo na sua vida. E você está bravo com a planta. Eu te dei um dia e no outro dia eu posso te dar uma floresta se eu quiser. Porque ao som da voz desse Deus tudo veio a existir. Só que o problema é de estarmos apegados em nós mesmos. É que a gente perde a percepção do Deus que nós seguimos. Que ao som da tua voz tudo vem a existir. Tudo acontece. E a gente começa a ficar bravo pelas coisas que são fúteis. Aos olhos de Deus, irmãos, o que é essencial? E aí, eu quero terminar, diante de tudo isso, diante do que Jonas mostra que nós somos tão parecidos com ele. Lembrar que Jesus, ele cita e ele fala a respeito de Jonas. E quando Jesus fala de Jonas, ele fala assim que assim como Jonas foi a mensagem para Nínive, a mensagem de arrependimento, que Deus perdoa, ele será assim para todos, e ele é. A mensagem de arrependimento para todos. Jonas era a esperança de Nínive, aquele que iria levar a mensagem para que um povo perverso fosse salvo. Jesus é aquele que agora é a esperança para que todos sejam salvos. Todos. E em Jesus nós temos o oposto do que Jonas foi. Eu quero convidar você, e aí eu quero, com esse texto, já nos preparar para a ceia do Senhor. Filipenses, no capítulo 2,
nós temos que Jesus, ele assim como esse símbolo, esse marco de arrependimento, para que todo aquele que nele crê não tenha medo, mas vai ter a vida eterna. Nós temos aqui Paulo descrevendo sobre esse Deus, Filipenses capítulo 2. E se isso não confronta seu coração, irmãos, então ora, porque talvez você está mais parecido do que Jonas que você imagina. Lê comigo ou presta atenção. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, quando diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O que Jonas fez com o povo de Nínive? Para lá não vou. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. O que Jonas fez quando a planta morreu? Cuidou do interesse dele ou dos outros? Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? A nossa atitude deve ser a atitude de Cristo Jesus. Jonas nos mostra que nós somos assim egoístas como eles, mas Jesus vem para nos dizer: sejam como eu, e sejam meus imitadores. Sejam um, eu sou um com o Pai. Eu sou rico em misericórdia. Eu sou rico em amor. Eu me entrego ao interesse dos outros. E as nossas inquietações deveriam ser mais dentro dessa perspectiva do que na perspectiva de Jonas. Quando alguma coisa, irmão, não estiver de acordo com o seu interesse, que diz respeito à igreja, faça essa pergunta: Senhor, eu não quero cuidar do meu interesse. Isso faz parte do plano do Senhor para o povo de Vitimarsum. Senhor, alguma coisa está errada aqui, ou está errado, ou está diferente do meu gosto. Percebe que são coisas diferentes? O fato de não ser do jeito que você quer não significa que está errado. Mas que a gente faça essas perguntas, para que a gente venha a ser um povo mais rico em misericórdia, assim como Jesus nos chama para ser. Para que a gente venha a ser mais uma igreja viva em amor, encarnação do Cristo Jesus em nós. Para que a gente tenha mais misericórdia quando um pecador se arrepende, e fique mais feliz quando isso acontece, do que quando a gente perde a nossa sombra. Que isso seja a nossa atitude, de sermos uma igreja, um povo mais parecido com Cristo Jesus. Porque Deus quer fazer, e Ele vai fazer grandes coisas em nosso meio. Mas que Ele possa encontrar aqui corações e vidas dispostas a obedecerem aquilo que é plano de Deus para nós. Que não haja dificuldade, que Ele não tenha que trazer grandes peixes para fazer você entender. Que Ele não tenha que te levar para uma escuridão onde algas cobrem o seu rosto. Que você entenda já olhando para quem Cristo é e queira seguir esse caminho. Quero orar pela sua vida, quero com isso já convidar você a se preparar para a ceia do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. O tempo que temos aqui como igreja é um tempo de reflexão. E nada importa se vocês ouvirem algo grande ou pequeno a respeito da sua vida e das Escrituras Sagradas, se você não parar a entender se isso é ou não é para o seu coração. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e a colocar o seu coração diante do Senhor Jesus.
para que Ele possa te preparar para nós irmos para a ceia. E eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós não chegamos a Ti, Senhor, nos reconhecendo que somos muito mais parecidos com Jonas do que com o Senhor. Somos mais duros para entender a Tua vontade. Queremos o nosso próprio interesse, Senhor. Muitas vezes lutamos e ficamos até irados com o Senhor quando as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos. Mas nós sabemos que nós temos um Deus rico em misericórdia. Então tenha misericórdia de mim, Senhor. Que eu possa, Deus, olhar com os Teus olhos, entender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Deus, que eu possa ter a sensibilidade de entender aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Deus. E que a alegria, a exultação seja por entender o que o Senhor está fazendo. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos mais desse Deus que é rico em amor e misericórdia, pronto para perdoar. E se tem alguém aqui, Deus, nessa manhã, que precisa do Seu toque, precisa do Seu perdão, precisa do Teu agir, que o Senhor faça, que o Senhor ministre esses corações no santo nome de Jesus. Que a gente possa, Deus, agora ir para a ceia do Senhor, lembrando aquilo que o Senhor fez e faz todo dia por nós. Derrama o Teu sangue em favor dos nossos pecados. Se entrega, Deus, por nós na cruz para que não nos falte nada, porque nós já temos o perdão no Senhor. Prepara o nosso coração e nos guia no santo nome de Jesus. Amém.